Em 2012, o Brasil inteiro foi convidado para uma oportunidade única: trabalhar de casa, ganhar dinheiro todo dia, sem chefe, sem horário, sem sair do sofá. A proposta era simples: um investimento inicial, 2 horas diárias postando anúncios na internet e o lucro caía na conta pontualmente toda semana. Para quem acordava às 5 da manhã para ganhar um salário mínimo, esse era um sonho. E o nome desse sonho era Telex Free. De 2012 a 2014, mais de 1 milhão de brasileiros acreditaram. Só que por trás dessa promessa havia um segredo. Um segredo que movimentou bilhões, destruiu famílias e culminou num escândalo tão absurdo que, quando a justiça tentou intervir, as próprias vítimas foram às ruas protestar a favor dos golpistas. Essa é a história da maior fraude financeira do Brasil. Mas para entender por que funcionou, primeiro você precisa entender o Brasil de 2012. Era um país em outro momento. Desemprego baixo, Lula tinha acabado de entregar o governo com 87% de aprovação, o crédito estava mais fácil do que nunca, uma geração inteira de brasileiros que nunca havia pisado numa loja de eletrodomésticos estava comprando geladeira parcelada em 24 vezes. O Brasil estava crescendo, todo mundo sentia isso, mas crescer não era a mesma coisa que enriquecer. O trabalhador brasileiro ainda acordava às 5 da manhã, pegava um ônibus lotado, trabalhava 8 horas, voltava com um salário que mal fechava o mês. A sensação de progresso estava no ar, mas a riqueza de verdade ainda parecia distante, reservada para quem já havia nascido com ela. Era exatamente essa brecha que a Telex Free explorou. A empresa se apresentava como uma empresa americana de tecnologia, vendia um serviço de telefonia pela internet, o 99 Telex Free, que prometia ligações baratas e ilimitadas. Produto real, empresa real, sede nos Estados Unidos. Tudo parecia muito sério, muito legítimo, e os três homens por trás disso entendiam exatamente o que estavam fazendo. O primeiro deles era James Merrill, o presidente americano da companhia em Massachusetts. Ele ocupava o cargo por uma razão estratégica: emprestar ao negócio aquela fachada de empresa estrangeira sólida e respeitável. Sotaque americano, escritório nos Estados Unidos, papelada em inglês. No Brasil de 2012, isso valia ouro. O segundo era Carlos Wanzeler, e ele era o personagem mais importante de toda a história. Pensa na figura: um brasileiro que saiu do Brasil jovem, sem dinheiro, sem inglês, sem nada. Chegou nos Estados Unidos e começou do zero absoluto, lavando prato em restaurante, dormindo em quarto alugado, mandando dinheiro para a família no Brasil, e foi subindo devagar, mas foi, até virar um empresário de telecomunicações nos Estados Unidos. Era a história que todo brasileiro pobre queria ouvir. A prova de que dava para vencer, que não importava de onde você vinha, que o esforço compensava. E agora ele está de volta, não para se vangloriar, mas para compartilhar a oportunidade com os brasileiros que ainda não haviam tido a chance que ele teve. Sempre que alguém duvidava da Telex Free, a resposta era a mesma: a trajetória do Carlos. Olha para ele, olha o que ele era, olha o que ele se tornou, você também pode. E o terceiro era Carlos Roberto Costa, que aqui no Brasil operava a máquina. Era ele quem organizava as apresentações em hotéis, treinava os líderes regionais, espalhava o esquema de cidade em cidade. Três homens com funções muito claras, uma narrativa muito bem construída e um país pronto para acreditar. E a máquina funcionava. Tinha líder da Telex Free em cada cidade do interior, apresentação em hotel, telão, música animada, depoimento de quem já estava ganhando. Ah, eu recebi 4.200 esse mês só postando anúncio, minha família mudou de vida, você ainda está esperando o quê? Para entrar, você comprava um kit de adesão. Em troca, recebia uma tarefa diária: postar anúncios do serviço de telefonia na internet. E por isso recebia um pagamento fixo toda semana. A tarefa era a parte mais inteligente do esquema, porque a pessoa realmente sentia que estava trabalhando. Postava os anúncios, o dinheiro caía, parecia uma troca honesta. Mas tinha um detalhe que quase ninguém percebia: o dinheiro que caía na sua conta não vinha de nenhuma receita real, não vinha de cliente comprando telefone. A Anatel já havia constatado que a empresa nem tinha autorização para operar telecomunicações no Brasil. Para piorar, o Ministério Público foi investigar e descobriu que o serviço de telefone era pouco utilizado. Quase ninguém ligava para ninguém pelo 99 Telex Free. O produto não existia de verdade, era só uma desculpa para o que acontecia por baixo dos panos. Mas aí vem a pergunta óbvia: se ninguém comprava o produto, de onde vinha o dinheiro que caía na conta das pessoas toda semana? Vinha dos kits de adesão. Pensa assim: você paga R$ 1.400 para entrar. Esse dinheiro paga a semana de quem entrou antes de você. Quando a próxima pessoa entra e paga o kit dela, esse dinheiro te paga. E quando mais uma pessoa entra, paga ela. Ninguém está gerando riqueza.
O dinheiro está só girando, saindo do bolso de quem entra e indo para o bolso de quem já está dentro. E a comissão de verdade não vinha de postar anúncios, vinha de recrutar. Cada pessoa que você trouxesse gerava uma comissão para você. Cada pessoa que ela trouxesse também. Quanto mais você recrutava, mais ganhava. Enquanto tivesse gente nova entrando, o dinheiro circulava. Todo mundo no meio parecia estar ganhando, a máquina parecia funcionar. O problema é que esse modelo tem um prazo de validade. No momento em que o fluxo de novos membros para, a engrenagem trava e o dinheiro simplesmente para de circular. Quem estava esperando receber não recebe e o esquema inteiro desmorona. Isso tem um nome, é pirâmide financeira e é crime. O fim veio de onde ninguém esperava. Não foi a Receita Federal, não foi a Polícia Federal, não foi nenhuma autoridade de Brasília, foi o Ministério Público do Acre. Em janeiro de 2013, uma promotora chamada Alessandra Marques instaurou um inquérito para investigar o que a empresa estava fazendo no estado. Ela percebeu o tamanho do problema. Em julho daquele ano, o Ministério Público do Acre entrou com uma ação civil pública contra a Telex Free e a segunda vara de Rio Branco deu a canetada. Suspensão imediata de todas as atividades, bloqueio de todos os bens da empresa no Brasil inteiro. Uma promotora do Acre, um estado que a maioria dos brasileiros mal consegue localizar no mapa, derrubou um esquema de bilhões. Pensa na lógica. O esquema dependia de dinheiro novo entrando todo dia para pagar quem já estava dentro. No momento em que a justiça congelou as contas e proibiu novas adesões, cortou o oxigênio do sistema. A pirâmide parou do dia para a noite. E aí veio a parte mais bizarra de toda a história. Quando o Ministério Público do Acre agiu e congelou as contas, adivinha o que aconteceu? Milhares de pessoas foram às ruas, mas não para protestar contra a Telex Free. Eles foram defender ela. Carreatas, faixas, manifestantes gritando contra o Ministério Público, contra a promotora, contra a justiça que estava tentando acabar com o sonho deles. As pessoas estavam tão imersas no esquema, tão cegas pela promessa e pelo dinheiro que já haviam recebido, que enxergavam a justiça como inimiga. Era a síndrome de Estocolmo financeira. Enquanto o Brasil ruía, os fundadores tentavam escapar. Nos Estados Unidos, em 2014, Carlos foi indiciado por fraude e conspiração. O que ele fez? O óbvio. Fugiu para o Brasil. O plano era simples e aparentemente inteligente. Ele era brasileiro nato. E a Constituição Federal proíbe a extradição de cidadãos natos. O Brasil seria seu porto seguro. A justiça americana não poderia tocá-lo. Só que Carlos havia cometido um erro anos antes. Em 2009, no auge do sonho americano, ele tinha pedido voluntariamente a cidadania norte-americana. E, de acordo com o artigo 12 da Constituição brasileira, quem pede voluntariamente outra cidadania pode perder a brasileira. O STF analisou o caso e determinou: Carlos não era mais brasileiro, era um cidadão americano escondido no Brasil, então a extradição foi autorizada. O ato que simbolizou o auge do sonho americano foi exatamente o que destruiu sua única rota de fuga. A Polícia Federal o prendeu em Búzios, no Rio de Janeiro. O resultado da fraude foi absurdo, mais de 1 milhão de brasileiros lesados, um prejuízo estimado de 2,5 bilhões de reais no Brasil, 3 bilhões de dólares de impacto global. Com esse dinheiro, os fundadores compraram sítios avaliados em 1,5 milhão de reais, fazendas na Bahia valendo 8,8 milhões de reais, apartamentos de luxo, um avião, iates e uma coleção de carros. Existem registros de cheques de 4 milhões pagos a um único divulgador de topo. Depois da queda, o Ministério da Justiça identificou pelo menos 17 empresas operando esquemas idênticos. A Telex Free foi uma escola. Empresas como a BBOM e Unique Forex foram os alunos. Os 3 fundadores foram condenados. Carlos Wanzeler e Carlos Roberto Costa, 12 anos e meio de prisão cada um. Wanzeler hoje cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em Vitória. James Merrill confessou o crime nos Estados Unidos e já cumpriu a pena. O slogan da Telex Free era "Sua liberdade chegou", mas a única liberdade que chegou foi a deles, vivida com o dinheiro de 1 milhão de pessoas.